Bom dia. Então, começamos hoje a nossa oficina de oração. Na verdade, é a nossa primeira oficina de oração. Não é um retiro, nem é um curso, porque na verdade a gente vai, como o nome a gente achou esse nome, porque achava que ia comunicar algo bem prático para a pessoa. A oficina é algo que você vai fazer coisas, não vai só ouvir. Mas você vai trabalhar, a gente vai dar indicações, vai dar orientações para que você possa fazer uma leitura produtiva. Algo que você vai servir para todo e qualquer livro, mas neste final de semana nós vamos nos dedicar ao livro da vida de Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesus. Mas são técnicas que podem ser aplicadas em qualquer livro, mas nós vamos também dar algumas orientações. Então serão sempre momentos de leitura. Nós vamos dar o capítulo para você ler, não ler como talvez a gente esteja habituado, mas ler trabalhando, ler como quem trabalha, porque quem trabalha precisa dar resultado. Não adianta você dizer assim: eu sou vendedor, passei o dia falando com o povo. Vendeu alguma coisa? Não vendeu, então você não produziu. Eu li 10 livros na vida. O que você sabe desses 10 livros? Então não serviu. Tem gente que diz: eu li 100 livros, mas qual o resultado disso? A gente precisa ler produtivamente. Durante o dia de hoje, nós vamos nos dedicar mais à leitura. Amanhã, nós vamos nos dedicar mais à leitura espiritual. Como você rezar com o texto. Mas hoje a gente vai trabalhar para que você consiga extrair do texto as melhores informações possíveis, para que, com essas informações, você consiga rezar com ela. Para quem aprendeu a questão, por exemplo, quem já fez, boa parte de vocês fizeram o curso de Lexio Divina, vocês verem que a primeira parte da Lexio Divina qual é? Ler. É entender o texto. Segunda parte é meditar. Trazer isso para a sua vida. Uma boa Lexio só é feita se você lê bem. Se você não lê bem, a sua meditação vai ser superficial. Então precisa uma boa leitura para depois ter uma boa meditação. É o que nós tentaremos nessa oficina, ajudar você a fazer este caminho de ler bem. Ler qualquer livro. Pode ser até um livro científico, um livro, seja lá o que for, serve. E amanhã nós vamos, depois que você entender a estrutura de ler, a segunda parte, que é a estrutura de, a partir do que você entendeu, compreendeu. Aquela inteligência que é dom de Deus. Deus deu a você essa inteligência. E deu essa capacidade. E nós vamos descobrir com Teresa que era a arte da oração de Teresa é justamente usar a inteligência. Ela diz: como eu não tinha uma imaginação boa, a minha oração era toda centrada aonde? Na inteligência. E aí a gente vai entender esse conceito no universo teresiano, né? Claro que vamos imaginar que é uma pessoa de 500 anos atrás. Quando ela usa o termo inteligência, talvez você entenda de outra forma. Mas era essa busca de compreensão. Como ela vai dizer no livro da vida: durante muitos anos da minha vida, eu não tinha nem coragem de começar a oração se eu não tivesse um livro do meu lado. Sem um livro, eu não rezava. E aí, você vai compreender como é que ela rezava. Ela rezava lendo. Mas como ela lia? É o que a gente vai tentar descobrir, e usando as ferramentas melhores possíveis para uma boa leitura do livro. Então, hoje vai ser dedicado à leitura, e amanhã vai ser a dimensão espiritual, a dimensão trato de amizade, a dimensão relacional, a partir do que você conhece. Nós vamos trabalhar esses dois momentos. Então, para crescer na oração,
nós precisamos crescer no autêntico conhecimento. Então vamos lá. Primeira coisa, a leitura, ela tem dois tipos de leitura. A leitura informativa, aquela que lhe dá informações, e tem a leitura que a gente compreende, entende. Quando a gente, por exemplo, lê um cartaz, como o da oficina de leitura, você basicamente, não só, mas basicamente você só precisa entender, né? Você precisa só ter a informação. É muito interessante se você compreender o seguinte: se você pegar uma pessoa de hoje, talvez um adolescente de hoje, ou você mesmo, tenha mais informações, deixa eu olhar, pelo menos tenho medo de exagerar ou tenho medo de ser pouco, mas talvez você saiba 1000 vezes mais do que Aristóteles, se não souber mais. Mas é capaz, é possível que você seja 1000 vezes menos inteligente do que ele. Então isso dá para compreender o que é ter informações e o que é ler para entender, ser inteligente. Então, o nosso amigo Aristóteles, um dos maiores homens da intelectualidade de todos os tempos, não tinha Google, não tinha TV, ele tinha pouquíssimas informações. Pouquíssimas. Então ele sabia muito menos do que você. Se você começasse a conversar, se trouxesse Aristóteles hoje para conversar, ele ia ficar boquiaberto, como você sabe muita coisa. Mas talvez ele ia ficar muito boquiaberto, como você é pouco inteligente. Você e eu somos pouco inteligentes. Ele ia olhar, como é que uma pessoa tem tantas informações e sabe tão pouco? Essas informações não são trabalhadas. Você sabe muita coisa. Você sabe coisas dos Estados Unidos, sabe coisas da França, sabe coisas de não sei da onde, sabe coisas do quê. Se você pegar um adolescente de hoje, você fica a boca aberta, né? Ele sabe coisas que você nem é inimaginável, a quantidade de informações. É por isso que dizem que hoje que todo mundo é esquecido. Não é porque é esquecido, é porque a nossa memória não foi feita para tanta informação. Quando garoto, às vezes eu passava as férias no interior do Ceará, no sertão. Uma das coisas que mais chamava a atenção, naquela época, que hoje já deve ser diferente, estou falando de 30 anos atrás, a gente brincava e dizia, eu nunca vi um sertanejo esquecer nada na vida. Ele nunca esquecia, nada, nenhuma coisa. Por que ele não esquecia? Porque ele tinha menos informações do que a memória dele cabia. Então, nunca a memória dele precisava apagar uma informação para colocar outra. Que é o problema nosso. Então, com o tempo, a gente não lembra mais onde está a chave, onde está não sei o quê. Por quê? Você tem um problema de excesso de informações. Que Aristóteles ia ficar escandalizado com você, como é que você sabe tanta coisa. Mas o problema é que nós não transformamos isso em conhecimento trabalhado. É igual quando a gente fala do Brasil, diz, o Brasil produz muita soja, é o maior produtor de soja. Mas é produtor de soja em grãos. Não é matéria-prima básica, não tem nenhum processamento. Se aquilo virasse mais outra matéria, um óleo, ia ser vendido muito mais caro. Mas como não é trabalhado, é vendido mais barato. Se você industrializasse a soja, venderia muito mais caro. Informação é matéria-prima. A inteligência é a capacidade de você trabalhar as informações. Se você é aquela pessoa que repete exatamente a informação como você recebeu, você é o vendedor de soja em grãos.
É aquela história, é igual você hoje no Brasil, você chegar e dizer assim, o problema do Brasil é os políticos que não trabalham para o povo, mas trabalham para si mesmo. Você já notou que você está dando uma informação que ela é quase, vamos dizer assim, é uma repetição que uma criança de 3 anos consegue dar? É a mesma coisa quando alguém chega na sua casa e conta uma piada assim, né? O que ele vai comer hoje de sobremesa? Aí tem um pavê. É para ver ou para comer? O cara não notou que aquela piada já foi usada 15 mil vezes e por isso ela não tem mais valor. Ela é informação em estado bruto. O que você pega no Google, o que você assiste no jornal é informação em estado bruto. É matéria-prima. E é o pior que quando você tem muitas informações, você tem uma triste ilusão. Qual é? Você sabe muito. Porque você é uma pessoa muito informada. Então, uma coisa é leitura informativa, aonde eu leio e sei muitas coisas. Outra coisa é quando você pega aquela informação com outra informação e consegue trabalhar aquela informação. Aí é ter um entendimento. Aí você está industrializando. Já não é só mais matéria-prima. Qual é o nosso maior problema de leitura? Nós pegamos matéria-prima e ficamos lá, olha, isso, aquilo, acostumamos com o jornal. O que é que o jornalista faz? O jornalista pega todas as informações, mastiga, para, na maioria das vezes, para dar um tipo de notícia que evite você precisar o esforço de pensar. A notícia precisa ser mastigada. Você já notou que notícia de internet é bem curtinha? Sem a realidade do trabalho da informação, ela é sempre... Hoje diz no jornal o seguinte, quem trabalha em jornalismo, se passar de uma lauda, ninguém vai mais ler. Se tem, não tem. Por quê? Essa é a leitura informativa. Com esse tipo de leitura, você não consegue fazer leitura espiritual. Você está atrás de uma informação. Então, leitura espiritual para você, vou usar eu não gosto de citar pessoas, mas o que vai acontecer? Você vai ser do tipo de pessoa que vai simplesmente gostar de uma frase de efeito dito por alguém, como por exemplo o padre Fábio de Mello. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. É uma frase. É uma coisa. Você fica ali, aí diz, olha como é lindo, isso me tocou muito. Aí você já nota que a pessoa é superficial. Ela não está conseguindo, ela não habituou-se a buscar a informação, trabalhar a informação para que ela seja aprofundada, para que ela seja trabalhada dentro dela. Então, uma coisa é a leitura informativa, outra coisa é a leitura que busca conhecimento. Então, essa forma de leitura que busca conhecimento é a forma que nós queremos fazer com a leitura do livro da vida. Certo? Por que muitas pessoas têm dificuldade de ler o livro da vida, tipo Santa Teresa? Porque ela não vai, tipo o padre Fábio de Mello, dar frases de efeitos que acaba que na primeira frase você vai entender tudo o que está dizendo. Não vai. Ela não vai entregar isso para você. Ela não vai dar isso para você. E às vezes nós estamos entrando numa geração que até na leitura espiritual está ficando superficial. Ah, mas olha, eu leio uma página toda, nada me tocou. Então, vai ser difícil você crescer.
Porque nenhum autor espiritual bom de verdade, vai dar isso para você. Ele vai dar alguma coisa muito boa se você se esforçar pelo menos meia hora trabalhando. Se não, você nunca vai conseguir ler Santa Teresa, São João da Cruz, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, você não vai conseguir. Terminou a primeira página, é porque eu não entendi muito bem, né? Ele usa uma linguagem difícil, né? É verdade. Ele não é de uma geração que dá informações bonitinhas, já prontinha para você ficar, olha, que lindo! Ah, isso me tocou, enchi de lágrimas. Não, ele não vai dar isso para você. Não se preocupe, Teresa não vai fazer isso com você. Ela vai fazer você correr atrás, com muito esforço. Se passar de meia hora, 40 minutos de atenção, de vez em quando, aí você vai começar a descobrir as pérolas. Não é como o Google, que você digita lá e já tem uma resposta compatível ao que você queria. Teresa é a grande mestra de oração. Aí você pensa que lendo 3 páginas de Santa Teresa, Teresa vai dizer: A, você faça isso. B, você faça isso. C, você... agora eu sei rezar. Você vai aprender. Não existe maior mestra de oração do que Santa Teresa. Mas se você ler os 4, 5 livros dela, pelo menos umas 5 ou 6 vezes, você vai aprender a rezar. Vai. Mas no dia que você aprender, você vai aprender mesmo. Você não vai ficar com essa falsa impressão que você sabe e que na verdade você não sabe. Que a maioria dos autores modernos mastiga, dá umas coisinhas bonitas que, como tem aquelas, não é mensagem de Facebook nem de Instagram, aquelas coisas, olha que coisa linda, como é que a gente chama, como é que passa para os outros? Vou compartilhar. Não vai, você não vai encontrar isso. Você vai ter dificuldade lendo o livro Santa Teresa de encontrar frases de compartilhar. Não vai ser fácil. Porque aquela frase depende da página passada, aqui da outra. Se você mandar só ela, a pessoa vai olhar assim. Não entendi nada. Boa parte você vai descobrir bom, se você vai ter que, no mínimo, ler o capítulo todo. E como no Instagram, no Facebook, ninguém vai estar disponível para ler um capítulo todo, então vai ser difícil mandar. Então, é preciso a gente compreender o que é a leitura informativa, aquilo que vai lhe entregar tudo o que você quer rapidamente. É aquilo quando você dissesse assim: César, eu quero ir lá para a peregrinação da Itália, Terra Santa. Aí a gente tem uns folderzinhos aqui, ó, um folder. Aí tem, rapidamente a gente bota em cores diferentes o valor, as cidades aonde vai, mas lembre que a cidade o pessoal nem lê só o título, viu? A gente escreveu aqui, mas o pessoal não lê não. Na hora chega, como é mesmo, né? Não, nem isso a pessoa lê. Isso daqui é leitura informativa. Para cada pergunta a gente tenta trabalhar, para cada pergunta, o que a gente faz quando a gente faz um folheto desse? Faz tudo para você não pensar. Ele é feito para você não pensar. Ele é propaganda. Se a propaganda for feita para pensar, não funciona. Então, essa é informativa. Outra forma de leitura é a leitura para entender, para compreender. E ela vai exigir esforço de você. E eu vou dizer, como tudo na vida, se alguém aqui conseguiu crescer profissionalmente, foi sem esforço? Não. Se alguém aqui conseguiu criar bem seus filhos, foi sem esforço? Foi sem perder noites? Foi sem empenho? Foi com luta? Foi com tentativas, erro, acerto? Não foi assim? Lutando. E, como é que chama? Tentei educar meu filho uma vez, ele não aprendeu, com 2 anos de idade, nunca mais eu repeti. Se você fizer isso com o filho, o que vai acontecer? Vai ser um desastre. Para fazer leitura espiritual do mesmo jeito. Nada de bom, nada de grande, nada de importante se faz sem esforço, empenho, um método,
disciplina nesse método para que depois você alcance resultados. Então, se você veio aqui pensando que neste final de semana você vai dominar, aprender lição de Teresa, eu vou dizer assim, poxa, perdeu seu tempo. Não é suficiente. Eu vou te dar algumas informações que serão pontapé, o início, vai te ajudar, mas vai depender de você se esforçar depois. Esforço, empenho. Vou dizer o primeiro segredo de leitura. Eu comecei a ler na vida com 13, quando eu digo ler de forma sistemática, a partir de 13, 14 anos de idade. Qual é o primeiro segredo da leitura? Lê o que você não entende até o final. Mas César, como é que você lia com 13, 14? 90% dos livros eu não entendia nada, mas eu lia. E depois eu lia. E depois eu lia. Ah, eu não entendi muito bem. Segundo capítulo, cansei. É difícil ler uma coisa que a gente não entende. Como tudo na vida. Já pensou se uma criança desistisse de andar porque caiu 2 vezes? Ele ia ficar sem andar. Se você quer ler verdadeiramente livros espirituais de qualidade, você tem que dizer, não, eu vou ter que me esforçar. E vou ler muitas vezes o que eu não entendo. Às vezes ler um capítulo e entender 20% dele. Na maioria das pessoas, as pessoas desistem. Elas estão acostumadas a ler um livro que elas entendem um artigo, um capítulo que elas leem 80%, entendem 80%, 90%. Mas eu quero chocar vocês. Quando vocês lerem um livro e entenderem todo, jogue um livro fora porque ele não presta. Não tem sentido você ler um livro que você entende. Você perdeu o seu tempo. Por que você entendeu? Porque você já sabia. Por isso que é fácil. Você já sabia aquilo ali. A pessoa organizou ela, disse de um jeitinho bonitinho, falou de um jeitinho, mas você já sabia de tudo ali. É por isso que você entendeu. Um livro só vale a pena quando mais da metade você não entende. Um livro bom desafia você. Mostra que você não sabe. Um autor só é bom quando, ao terminar, você diz, poxa, eu entendi pouco. Significa que ele sabe mais do que você. E ele é capaz de ser você escolher ele como um mestre. Claro que existem 2 coisas quando você não entende um livro. Uma é porque ele pode ser muito mal escrito. 2. Mas se eu pego um clássico, vamos dizer, de Aristóteles, que durante 2.500 anos, quase 3.000 anos, todo mundo diz que é a grande obra dele, e você não entende, eu suspeito que o livro dele não seja mal escrito. Suspeito que o leitor não está ainda sendo um bom leitor. O mestre é bom, o aluno é que é fraco. E nós padecemos, isso é desafiante em qualquer cultura, mas nós sabemos que no Brasil é muito mais forte isso. Sabemos também que tanto no Brasil é mais forte, como essa coisa de dificuldade de ler bons livros. E também pessoas que mesmo que estudam muito, quando o seu estudo foi muito ligado à técnica. Né? Quem faz essa parte de engenharia, toda a parte assim, não é o forte, normalmente não é a leitura de forma direta do texto. Mas tudo isso é uma questão de exercício. Então, por isso que o nome do nosso curso se chama Oficina de Oração. Oficina de leitura, a qual a gente vai dar algumas indicações para que você aprenda a trabalhar com elas. Então, partilhe essa primeira parte aí com a pessoa do seu lado. Então, vocês estão dispostos a ser desafiados na leitura? Esse desafio.
Não é, César, eu vou ler um livro que vai ser uma coisa mais saborosa do mundo. Você vai ler um livro para lutar, para trabalhar. Uma leitura ativa, esforço, trabalho, empenho, como tudo de bom que se faz na vida. Só se faz com luta, empenho, esforço, fracassos. E depois superar um fracasso e investir de novo, para que depois a gente chegue. O livro da vida, qual vocês vão ler agora, eu devo ter lido de forma direta ou indireta no mínimo umas 30 vezes. Olha, eu estou começando a entender uns 30%, estou melhorando. Estou melhorando. Como? É trabalho, é empenho. Eu li o livro da vida pela primeira vez quando eu tinha 19 anos de idade. Eu fico rindo de mim mesmo, como é que eu li esse livro quando eu tinha 19 anos de idade. Algumas coisas me chamaram a atenção. Hoje eu rio das coisas que me chamaram a atenção. Mas aquilo me atraiu. Que me fez ler uma segunda vez, que me fez ler uma terceira vez. Durante anos da minha vida, todos os anos eu lia de novo esse livro. Porque ele foi marcando, moldando a minha vida. Teresa não é um livro que você vai ler uma vez e já li. Já resolvi meu problema. Não. É um livro que custa, que lhe esforça, que ao mesmo tempo vai construindo em você um mundo interior. Ela é uma mestra. É uma pessoa que tem uma vida interior profunda, íntima. Cada vez que você lê o livro, alguma coisa vai lhe chamando mais atenção, você vai compreendendo. Depois de mais de 10 anos, eu comecei a juntar as peças. Uma peça juntou com outra, outra com outra. Isso tem a ver com aquilo, isso tem a ver com aquilo. Fui juntando as peças. Durante os 10 primeiros anos, eu basicamente fui alimentado interiormente por esse livro. Para depois começar a compreender a lógica do livro. Então, se você quer crescer na sua vida espiritual, na sua vida de leitura, a primeira coisa que você tem que aprender na vida é ter mestres. Você precisa ter pessoas que sejam mestres, seus mestres. São pessoas e o mestre só é autêntico mestre quando você reconhece que aquela pessoa é mais do que você. Quando você olha, lê e diz assim, poxa, eu acho que se eu estudar 40 anos, eu nunca vou atingir essa pessoa. Essa pessoa é o máximo. Eu já me acho o máximo como quando consigo entender o que ele diz. Imagine chegar à conclusão que ele chegou sem ler. Então, é uma coisa fantástica. Essa pessoa é sensacional. São mestres da vida que vão. Por que eu li várias vezes Santa Teresa? Porque eu escolhi ela como uma mestra na minha vida. Porque percebia que ela era intelectualmente superior a mim. Eu nunca vou escolher um mestre que eu ao ler, diga, eu sei mais do que ele. Agora não, isso aqui está muito fraquinho, não vou ler, não é meu mestre. Eu via que ela era intelectualmente superior a mim. Depois eu via que ela era espiritualmente, aí que era muito superior a mim. Em santidade, em vida, em compreensão, em experiência de vida, ela era muito superior a mim. Então eu escolhi como mestre, a mestre é aquela pessoa que quando a gente escuta, até quando a gente não entende, até quando a gente não concorda, a gente baixa a cabeça e diz, o errado deve ser eu. Porque aquela pessoa é tão acima de você, você escolhe. E humildemente você senta nos pés daquela pessoa e diz assim, diga qualquer coisa que eu vou acreditar, porque você é superior a mim. Sem esse ato de humildade, nós nunca crescemos. Aquela pessoa que não reconhece pessoas superiores a ela e não aprende com pessoas que ela acredita que são superiores a ela, ela será só um orgulhoso, um vaidoso, que nunca vai ser verdadeiramente inteligente. E santo nem esqueça, porque isso aí está desistido da vida. Está perdido. Você precisa escolher. Ou então você precisa escolher esses autores que você lê e diz assim, essa pessoa para mim, Santa Teresa, São João da Cruz, Santo Agostinho, Bento XVI, foram pessoas que eu sempre li
como mestres. Aquela pessoa que você lê e diz assim, se essa pessoa disser alguma coisa e eu pensar outra, eu primeiro duvido de mim. Porque são pessoas que eu escolhi para me ser um discípulo. Então, Teresa é alguém que vale a pena. Ficaria muito feliz na vida se eu, nessa oficina, eu conquistar novos discípulos, novos filhos para ela. Pessoas que vão lê-la como alguém que, como São Paulo diz que era discípulo de Gamaliel, sentava aos pés. Como é que era o mestre antigamente? Aquela pessoa que senta numa cadeira e os discípulos sentavam no chão ao redor. Por isso que chamava que sentava aos pés do mestre. Por isso que quando Jesus, Marta e Maria, ela estava sentada como? Aos pés do mestre. É sentado no chão. E o mestre sentado numa cadeira. E Jesus falava e ela escutava. É essa a dimensão. Então, tem que escolher alguém que seja. Agora, claro, quando nós escolhemos um mestre superior a nós, é normal, é comum, que muitas vezes não vamos entender o que ele diz. Como os discípulos eram com Jesus. Né? Que, ou não entendiam, ou entendiam tudo errado. Né? Porque eles não entendiam. Era alguém muito superior. Quando nós escolhemos, tipo Santa Teresa, nós escolhemos uma mestra. É alguém superior espiritualmente, intelectualmente. Ela é uma doutora da igreja. Então é alguém que, ao ler, eu leio com, vamos dizer, com deferência, com uma devoção, com um sentido de humildade. Alguém que quando fala, quando ela fala, eu paro para escutar. Porque está acima de mim. Se você quer ser uma pessoa verdadeiramente inteligente, verdadeiramente espiritual, você precisa escolher mestres, e bons mestres, a qual você sente e aprenda durante a vida toda. Né? Porque essas pessoas vão lhe nortear esses caminhos. Então não é uma leiturinha. Não, se você disser assim, eu quero, aquelas pessoas dizem assim, não, durante o meu ano eu vou escolher alguns livros para eu ler. Não escolha o livro de Santa Teresa, não vale a pena. Você vai se esforçar tanto que vai desistir, vai ver que não chega lá. Ou você decide ler o livro esforçadamente, com uma luta, aguerrido. Você não vai chegar muito longe. Eu até te desafio, você não passa da página 30. Não passa. Daqui a pouco você vai dizer, mas essa mulher é estranha, ela mudou de coisa, mudou de conversa, estava falando de uma coisa, passou para outra, falou não sei o quê, e fez isso, e fez isso. Você vai desistir, depois de uma linguagem de 500 anos atrás, aí você se perde. Mas deve fazer, ler Santa Teresa é como aprender uma língua nova. Como é que você aprende uma língua nova? Primeiro escutando coisas que você não entende nada. Depois de 3 meses de esforço, você de vez em quando pega umas frasezinhas. Um ano, 2 anos, você está começando a entender algumas coisas bem e falar algumas coisas bem. Então, não vale a pena começar Santa Teresa como quem quer ler mais um livro na vida dela. E aí o passo final que eu queria dar era que a gente, na leitura, nós podemos interpretar ela, colocar em 4 níveis. O primeiro nível de leitura é a leitura elementar, que é a leitura de informações. Seria a leitura própria de um garoto que devia, ou uma garota que devia terminar. De vez em quando a gente tem medo de dizer algumas coisas, porque a gente está tão fora de tempo, né, que às vezes mudou tantas coisas. Acho que chama-se hoje o 9º ano, né? 9º ano, né? Que termina o que na nossa época era o ginásio, né? Que tinha o 9º ano, né? Então, o 9º ano, o que é que um garoto do 9º ano precisa? Ler perfeitamente informativo. Ele sabe é para ele saber todas as informações que lê.
Não, é muito você pedir para o garoto do 9º ano que ele trabalhe as informações. Ele precisa, se você der um texto para ele dizer, o texto diz sobre isso, 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 isso e aquilo. Saber, vamos dizer assim, é uma alfabetização. Você foi perfeitamente alfabetizado. E isso deveria dar no 9º ano, todo mundo devia estar perfeitamente, alfabetizado ao ponto de ler qualquer texto, apesar de não saber trabalhar com aquele texto, mas ler bem qualquer texto. Que você tenha as informações. O segundo grau de leitura é uma leitura que a gente vai trabalhar agora, que se chama leitura inspecional. O que é uma leitura inspecional? É o seguinte, quando lhe dar um livro para você, se eu te der esse livro, você vai ler o título, os autores, vai ler aqui atrás, vai ler a introdução. É como se eu dissesse para você, você tem 15 minutos para apresentar esse livro. Então você vai tentar procurar, como é que você vai procurar quem é o autor, qual foi o ano que foi escrito, o autor está morto ou está vivo, e do que trata o livro. Lê pelo menos a introdução do livro. Você conseguir ter todas as informações do livro antes, claro, informações básicas, antes de começar um livro. Uma falha de leitor é ler o livro assim, pegar na primeira página e ir até a última. Uma coisa que você deve estudar é, todo bom leitor, a primeira coisa que ele estuda é o índice. Você tem que aprender a estudar o índice. Olhar para o índice e dizer, o que são os assuntos, como ele é dividido, quais são as partes. Você vai vendo todas as coisas e você sabe fazer, o que eu estou indicando para você é você fazer uma ficha de leitura. Então, um livro como o livro da vida exige de você uma ficha de leitura. E você pegar todas as informações. É sobre o quê? Quando foi escrito? Qual foi o autor? Como é a divisão deste livro? De que esse livro se trata? Tem uma leitura inspecional, que normalmente é dado na introdução, ou no primeiro capítulo, quando o autor é bom. Ele diz o que vai ser o seu livro na introdução. Ele diz o que é, o que se trata e como ele propõe chegar naquilo ali. Você precisa entender a proposta do livro. Tem gente que diz que o livro é ruim. Por que o livro é ruim? Eu não gostei. Não, não é suficiente. É igual a pessoa que faz, por exemplo, uma propaganda de carro. Diz assim, um carro, olha, tem um carro maravilhoso saindo agora, ele é um carro para casal recém-casado sem filhos, e é um carro maravilhoso, econômico, e você corre na empresa lá de que vende carro, lá na concessionária, chega lá e diz, poxa, que carro ruim, só cabem 2 pessoas. Peraí. Eu estou fazendo uma pergunta. O carro é ruim porque ele só cabe 2 pessoas? Mas qual é a proposta do carro? É um casal que não tem filhos, então o carro é bom. Um livro só é ruim quando ele propõe uma coisa e faz outra. Ou então ele propõe uma coisa e simplesmente se perde no caminho. Ele se propõe a ensinar você a rezar e daqui a pouco está comentando a situação política do Brasil. Mas o comentário... Não, peraí. Mas o que ele se propõe? Você, para saber o que um livro faz, nós precisamos dizer o que o autor está se propondo. Tem livros que quando eu termino a introdução, o que eu faço? Não vou ler. Quando eu vejo a proposta do autor, eu digo... Não me interessa, não é nem questão se é bom ou se é ruim. Já pensou? Um livro maravilhoso, por exemplo, de como lidar com doenças sexualmente transmissíveis. Eu disse, não, mas não sou médico, por que eu vou ler isso?
Pastor, não é um livro todo técnico. O livro é bom? O livro é ruim? Nem sei. Eu só sei que ele está fora da minha proposta. Um livro de como construir foguetes para ir para a Lua. Eu olho e digo, pode ser que seja o melhor livro do mundo de como fazer foguetes. Mas por enquanto, pode ser que no próximo mês eu esteja interessado, né? Mas por enquanto, nesse mês eu não estou interessado de como fazer um foguete. Então, tem muitos livros, não é que o livro seja ruim, é que o livro não me interessa. O livro só é ruim quando ele faz a introdução dizendo aqui você vai aprender a fazer um foguete para ir para a Lua, e depois ele não apresenta como fazer isso. Então esse livro é ruim. Então, a primeira coisa que quer dizer que livro ruim é aquele que não dá aquilo que se propõe. Nós precisamos fazer isso na introdução, no primeiro capítulo. Quando a gente, por exemplo, lê o Castelo Interior de Santa Teresa, no primeiro capítulo ela diz: eu escrevi um livro na qual, para mostrar que nossa alma é um castelo que tem 7 moradas e que Deus habita na 7ª morada. A minha proposta é apresentar como você entrar dentro de você mesmo e chegar na 7ª morada. Quando você entende isso, você lê o livro já a partir dessa perspectiva. Ela, gente, como uma boa autora, ela entregou tudo para você. Você quer? Se você quer isso, eu vou trabalhar. E você vai ver que o livro chega a isso. Então, o livro é bom. Na verdade, o livro é fantástico, porque entrega isso da melhor forma possível. Então, esse é o caminho. Então, a segunda forma de leitura é a leitura inspecional. Para você inspecionar o livro e você saber do que o livro se trata e qual é a proposta do livro para chegar ao projeto dele. Se o livro é como você ganhar $1 milhão em 10 anos, ele tem que dizer como vai chegar a isso. Talvez você olhe o título e diz, não estou interessado nisso. Não lê. Mas o livro é bom se ele mostrar como. E se mostrar que aquilo é viável. E dá meios para chegar. Então, a leitura inspecional. Saber a divisão do livro, sobre o que é o livro, qual é a tese do livro. Qual é a tese que esse livro tem? Terceiro nível de leitura, leitura analítica. É a leitura para a compreensão do texto. Aí nós chegamos à leitura propriamente dita, aonde eu sou capaz de extrair daquele livro as informações. Extrair as informações e trabalhar com ela. Entender o que o texto diz. É a leitura analítica. Você vai ler e dizer assim, este livro propõe isso com essa forma, desta maneira. Você entende o livro, o terceiro nível. Esse terceiro nível seria bom que o aluno terminasse ele no nível médio. O nível médio seria um aluno que sabe trabalhar as informações. Se o aluno terminou o terceiro ano do nível médio sem fazer isso, se ele entrar na faculdade, ele vai ser um aluno com dificuldades. Vai ser um aluno limitado, da qual ele, se o professor simplesmente começar a dar aula de verdade, como fosse a aula de faculdade, ele não vai entender, ele não vai acompanhar. Como existe boa parte no Brasil hoje, professor de faculdade virou um macaco animado para tentar, né? Olha aqui, entenda isso. Ele parece que ele está dando aula para um aluno do 8º ou do 9º ano. Não uma pessoa que terminou o nível médio. No nível médio, a pessoa tinha que saber se dar qualquer texto para ele e ele saber ler, entender, extrair informações, trabalhar com as informações. Claro que ele não terá o 4º nível de leitura. Que o 4º nível de leitura seria aquilo que seria uma leitura comparativa. Que seria
o normal que o aluno terminasse o seu curso superior com essa capacidade adquirida. Ele lê um livro na perspectiva de outros livros, com outros contextos em outras situações. Ele lê uma coisa lembrando de outra, ligando a outra. O que seria em tese um trabalho do TCC ou a monografia? A não ser a capacidade de você juntar assuntos de livros diferentes em um só texto. É como se você lesse o livro da vida de Santa Teresa, lembrando do castelo interior, fazendo ligação com a noite escura de São João da Cruz e lembrando também de São Tomás de Aquino. Quando você faz isso, você está fazendo uma leitura comparativa e esse é o mais alto nível de leitura. É o leitor quando ele já leu vários livros, compreendeu vários livros separadamente e ele começa aos poucos a juntar uma leitura com outra. Quando ele faz isso, ele está capacitado para uma leitura comparativa. Então ele lê uma coisa ligado com a outra, compreendendo uma coisa, ele está lendo esse livro, aí ele lembra que aquilo que foi dito em tal coisa se liga a esse, que aquele outro livro que ele leu há 2 anos atrás deu essa outra informação, e o mais fantástico, ele começa a ter uma opinião própria. De tanto ler Santa Teresa, São João da Cruz, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, você começa a desenvolver como que uma doutrina própria, que nasceu, claro, dos grandes autores. Imagine um médico, é um médico que já estudou vários grandes autores e ele começa a tratar o paciente dele com uma coisa de um autor, outra coisa do outro, uma coisa de uma corrente. Ele começa a desenvolver um caminho próprio seu, um pensamento seu. Claro, baseado nos grandes autores. E aí, pela primeira vez na vida, você se torna uma pessoa que é realmente criativa. Porque a pessoa que não tem conteúdo e inventa coisas novas, é só uma pessoa que tem muitas ideias, mas ela não é autenticamente criativa. O autenticamente criativo é aquele que domina aquilo que já foi dito, para poder dizer uma coisa nova. Por isso que não tem coisa mais boba no mundo na igreja do que uma pessoa que não conhece a doutrina, não conhece os grandes autores, não conhece... Não, eu não concordo com isso, eu não acho... Você não é criativo, você é um bobo. Você não sabe nem o que foi dito. Como é que você tem... Você desenvolveu uma opinião própria sem saber as opiniões que vieram antes. Imagine se você fosse para um médico que fosse te atender e o médico dissesse, não, todos os outros médicos estão errados, eu tenho uma opinião certa. Você confiaria nesse médico? Alguém que não estudou, não conhece os grandes autores sobre aquele assunto, você ia dizer, não, olha, vou ali, viu? Tchau, 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 vou pular. A autêntica criatividade é isso. Para o nosso curso, basta o terceiro nível, que é a leitura analítica, a leitura de compreensão, terceiro nível. Conseguir compreender o que aquele livro diz. Se você conseguir fazer isso, com esforço e com empenho, você estará sendo treinado para, quem sabe, um dia, chegar ao 4º nível de leitura sobre este tipo de assunto. É a leitura comparativa. Partilhe aí com a pessoa do seu lado. Então passemos para a nossa atividade, para a atividade de vocês. Agora é trabalho de vocês, né? No livro da vida de Santa Teresa, na verdade existem 2 livros. Teresa, ela tem uma peculiaridade de mudar de assunto.
como ela é uma mulher no estado mais mulher possível. Ela gosta de mudar de assunto. Sabe que mulher, ela muda de um assunto, vai para outro, aí depois muda de assunto com facilidade, né? Tem essa flexibilidade, né? Quando eu converso com mulher, não, peraí, não mude de assunto, não, peraí. Eu não tenho essa rapidez de ficar mudando de assunto. Ela muda. E de vez em quando ela muda de assunto, sem avisar, e o assunto muda por 15 capítulos, por 12 capítulos. Depois ela, esqueci. Voltando ao assunto, 15 capítulos depois, né? Ela vai fazendo todo esse trabalho, né? Era uma forma peculiar. Ela é tipo aquelas cozinheiras fenomenais, que se você perguntar como é que é a receita, ela nunca vai saber dizer. Quanto é que de açúcar eu coloco? Eu vou colocando, sal, eu pego assim e coloco, né? E a comida fica gostosa, você não sabe por quê, mas fica. Então, você não vai ver nela, é totalmente diferente quando a gente lê São João da Cruz, um homem, porque Teresa nunca foi uma escola. No sentido pleno da palavra, Teresa não estudou. Ela, como mulheres da sua época, estudou em casa, aprendeu a ler e escrever, não foi estudar. Ela simplesmente sabia ler e escrever. E aí a gente começa a ficar um pouco constrangido quando eu digo, eu tive que escolher uma mestra que só sabia ler e escrever, nunca foi para a escola. Ela foi para um colégio interno, mas para se educar, não para estudar. Se educar como pessoa. Então, ela não segue nenhum método. Quando você lê São João da Cruz é totalmente diferente. Você vai ver alguém que tem metodologia científica. Ele escreve tudo, tá tudo organizadinho, como alguém que estudou, como alguém que teve que apresentar o TCC no final do curso, que aprendeu toda a normativa, ele segue toda a normativa científica da época dele, quando escreve. Perfeito. Claro, ele é alguém que teve o estudo da academia. Ela não teve nenhum, ela é zero em academia. Ela simplesmente sabia ler e escrever e começou a escrever sobre a experiência dela. Então ela não segue uma ordem. Então nós, na verdade, vamos fazer nessa oficina de oração o livro do meio, uma das vezes que ela se perdeu. Ela se perdeu no capítulo 10 e se achou no capítulo 23. Então nós vamos fazer do capítulo 11 ao 22. Não vamos chegar lá porque não vai dar tempo, até porque nós vamos trabalhar mais aquilo que é mais essencial. Nós vamos ler o capítulo 11 nesse momento agora, o capítulo 11. Então, até o capítulo 10 ela está falando sobre a vida dela. No capítulo 11 ela faz um parênteses, e esse parênteses é fundamental, porque até o capítulo 10, na verdade, mais precisamente o capítulo 9, é Teresa sem oração. Quando você lê o livro da vida, até o capítulo 9, Teresa é uma pessoa. Podíamos usar o exemplo da dança. Teresa era uma dançarina que dançava com Jesus. Só que até o capítulo 9, ela dança desincronizado com Jesus. Jesus vai para um lado e ela vai sempre para o outro. A partir do capítulo 23, ela começa assim. Agora, do nada, ela diz, agora começa um novo livro. É uma nova Teresa. É a Teresa, a partir do capítulo 23, é a Teresa que dança com Jesus agora de forma harmônica. Ela consegue seguir a dança. Então, quando a gente lê o livro da vida, a gente deve ler do capítulo 1 ao 10, depois pular para o capítulo 23, continuar até o final da vida dela. E depois voltarmos para ler o capítulo 11 a 22. Porque no capítulo 11 a 22 ela vai explicar o que é a oração. Um dia eu vi um Frei dando uma explicação que era muito interessante quando ele diz: mas não se preocupe, ela é mais inteligente do que a gente. E quando ela coloca esse livro no meio, que aparentemente é um parênteses gigante, sem nexo, aparentemente ela se perdeu, ela quer dizer que Teresa, antes da oração, é uma. Do capítulo 11 a 22 é a oração. E do capítulo 23 e diante é Teresa depois da oração. Qual é a tese do livro da vida? A oração muda a vida do orante. Como mudou a minha vida. Essa é a tese. Ela, como autora, quer apresentar. A tese de que a oração muda a vida. Quer se converter? Comece a orar diariamente.
É essa a grande tese do livro da vida. Por isso que esse pequeno parênteses, esse pequeno se perder, viraram vários capítulos que nós podemos trabalhar como uma obra única, como uma outra obra. E aí no capítulo 11, Teresa vai apresentar uma tese do que é a oração, e como é a oração e quais são os passos da oração. Não vou dizer mais, porque ela vai dizer isso. E eu quero que você extraia do livro. É para você escrever, grifar no livro, marcar. No capítulo 11, primeiro você vai trabalhar, lembre? Leia todas as introduções para você saber dividir, porque ela vai dizer que a oração tem 4 níveis. É para você terminar com uma ficha de leitura dizendo a tese é tal, os capítulos 11 e 12 é sobre tal nível, o 13 é sobre tal nível, o 14 e 15 é sobre tal nível. Isso é leitura inspecional, porque você vai ter todo o panorama. Você só pode passar pelo capítulo 12 se você entendeu perfeitamente o capítulo 11. Senão, você está perdendo o seu tempo. Você está lendo por curiosidade. Eu quero ver o que as coisas bonitas que aparecem. Eu quero ver, às vezes, ela viu, teve uma visão do demônio, teve uma visão de Jesus. Mas você está feito um adolescente procurando coisas animadas para ver. No capítulo 11, ela diz a tese desse livrinho, desse pequeno livro sobre oração. Qual é a tese? Ela vai dizer como ela vai apresentar a tese dela. E ela vai dividir isso por meio dos capítulos. Aí você vai conseguir medir no final se ela é uma boa autora ou não. Se a propaganda corresponde ao produto. Se o que ela apresentou. E depois faça perguntas. Ela vai usar várias imagens. Um jardim, tirar água. O que é água, o que é jardim? Você não pode passar por isso, porque isso vai acompanhar o livro todo. Já pensou? Se você não entende o que é o jardim, você vai ler o livro perdido. Se você não entende o que significa água, também você vai ler perdido. Se você não entendeu o que significa tirar água do poço, você está lendo perdido. Você precisa dar estas respostas. Então isso vai ser do capítulo 11. Nós vamos dar para você, na verdade, por volta de 1 hora. Só que nessa 1 hora, aqueles que desejarem, vai ter um lanche, aonde? No claustro, que você, sem fazer muito barulho, porque é leitura, né? Então se ficar conversando, fazendo barulho, tanto você não lê, quando atrapalha os outros. Você pode ler aqui, tem uma sala de destaque também, pode pegar essas cadeiras mais leves e levar para aqui um corredor. Se você quiser, pode descer para o claustro para rezar. Tem uns banquinhos lá no claustro que você pode descer para ler lá embaixo, certo? Para que você possa fazer essa leitura com papel, com caneta, cada um com seu livro. Lendo o capítulo 11, mas lendo, como diria o povo do Rio Grande do Sul, com a faca nos dentes. É como se você, ao terminar... Era como se você fosse dar uma aula, vou dar um exemplo assim bem grotesco, viu? Como você fosse dar uma aula sobre esse capítulo, e que se sobre essa aula, o seu filho ia se salvar ou não ia se salvar, se essa aula fosse boa ou não. Lê com os dentes, eu vou entender esse livro. Leio, qual é a tese, quais são as perguntas, quais são, leia, saiba tudo. Depois do almoço, nós vamos ter um pequeno trabalho em grupo para vocês montarem junto uma ficha de leitura do capítulo 11. Como eu digo, se vocês mastigarem o capítulo 11, 50% do livro já foi dado para você. Esse é o primeiro grande segredo da leitura. Se você ler bem o capítulo 11, deglutir ele, primeiro pessoalmente, depois no grupinho, né? Depois eu também vou falar, para que a gente, assim, agora eu já sei, pelo menos a lógica do livro vai estar na sua cabeça. Vai ser mais fácil. A gente vai montar o esqueleto do livro,
para depois encher ele de carne. Sem o esqueleto, o livro fica disforme.